Olá, gente que segue o nosso canal. Gente, mais uma vez estaremos aqui nesse vídeo trazendo as notícias, né? E dessa vez estaremos trazendo a notícia do futebol, né? O objetivo do nosso canal aqui é estar trazendo a notícia para deixar os nossos seguidores atualizados. E dessa vez estaremos trazendo a notícia, podemos dizer assim, de mais um vexame, né, do time do Palmeiras Futebol Clube, aonde o diretor de futebol, Anderson Barros, ele dá aí a sua coletiva, né, sua entrevista, respondendo às perguntas dos jornalistas em relação às situações que se encontra hoje o time do Palmeiras. E nós vamos estarmos trazendo para vocês aqui um pedaço dessa coletiva, dessa entrevista do diretor Anderson Barros, e ele vai estar falando aí os projetos, os planos, né, como está trabalhando para reverter essa situação, e fala também sobre o técnico, né, citando ele que o técnico é bem exigente e que pede reforços, enfim, muitas coisas vocês vão estar vendo e ouvindo aí nessa coletiva, nessa entrevista, depois de um momento muito triste para o clube e também pelas cobranças, né, que posteriormente vem para o clube. E uma das perguntas que um dos jornalistas eles fazem, né, para o diretor, o Anderson, é a questão do silêncio, né, porque segundo o jornalista aí, eles afirmam que a torcida, né, os torcedores do clube, eles querem realmente uma posição e querem uma explicação, querem uma resposta. E se a direção ficar calada, acredita eles que não é por aí que a situação pode ser resolvida. Mas se você ficar nesse vídeo, você vai estar aí vendo parte da coletiva feita aí, né, através do responsável, de um dos responsáveis, melhor dizendo, o Anderson Barros, que ele é o diretor de futebol, e ele vai estar trazendo aí para você estar ficando atualizado em relação como vai ser o andamento da agora por diante, visto que só tem, né, nessa temporada, podemos dizer assim, segundo ele, tem mais duas competições que eles vão estar lutando por isso e, segundo o que ele disse, buscando os reforços o mais rápido possível para poder estar revertendo este quadro que não é bom. Então fique aí no vídeo, veja aí a coletiva do diretor de futebol, Anderson Barros, e o que ele falou a respeito da situação que o clube está vivendo neste exato momento. Tá certo? Forte abraço. Anderson, boa noite. Claro que agora o foco, né, os canhões da eliminação voltam para a diretoria, a parte da torcida, enfim. E eu queria que você falasse sobre essas críticas, onde vocês têm responsabilidade, essa falta de reforços para o Abel, um pouco de tudo que culminou nessa eliminação hoje aqui, mais uma para o São Paulo. Boa noite a todos. Primeiro, acho que seria importante a gente deixar claro, nós tomamos uma decisão recente, né? Nós, desde o jogo contra o Atlético Paranaense, temos tido uma postura, aconteceu isso até no último jogo contra o próprio São Paulo, aconteceu isso no jogo contra o Flamengo, aqui no Allianz Parque, mas entendemos que pelo não resultado era importante que tivéssemos aqui e assumíssemos a nossa responsabilidade. Em caso de vitória, caso ela tivesse acontecido, nós continuaríamos com o nosso posicionamento, até porque acho que já ficou muito claro para todos, né, o que a gente sempre busca, né, o que nós queremos é sempre um futebol melhor. Era importante eu te dizer isso, perdão por aproveitar a tua pergunta. É muito dolorido para todos nós, é dolorido para nós profissionais, é dolorido para os nossos atletas,
até porque nós sabemos o que nós fazemos, né? Nós estamos há 4 temporadas, sempre uma busca incessante pelo resultado, então nós temos uma consciência plena. E temos uma consciência plena também do que quanto sofre o nosso torcedor. Mas é importante que ele tenha consciência, que ele saiba que nós temos um caminho, nós temos um planejamento, nós temos uma estrutura de trabalho muito sólida e a gente sabe, lógico, que a gente precisa fazer as correções durante esse caminho, mas não podemos mudá-la por completo. Definimos algo para essa temporada e vamos atrás dela. São 5 competições que nós estamos a disputar. Vamos continuar buscando as outras 2 que nos faltam, até porque a gente sabe o tamanho da nossa força. Anderson, boa noite. O calendário do futebol brasileiro ele é construído de uma forma que permite, no meio do ano, uma eventual correção de rota, um eventual reforço no elenco com a janela de transferências que foi reaberta agora na semana passada. No começo do ano, a filosofia, pelo menos a que chegou até a gente por meio do técnico Abel Ferreira, era só vai chegar se sair alguém, porque o elenco era competitivo na avaliação interna. Esses resultados, e mais do que os resultados, o desempenho que o Palmeiras mostrou nesses últimos jogos, já sinalizam a necessidade de uma correção de rota nessa janela? Você já olha para esse time do Palmeiras e para esse elenco, entendendo que pode ser preciso reforçar o elenco para além da ideia do só vai chegar se sair alguém? Obrigado. Você tem muita razão no que você colocou, mas como eu coloquei na pergunta anterior, nós temos muita consciência de tudo aquilo que nós temos desenvolvido. São 4 temporadas, desde a temporada 2020, dando sequência a algo que o Palmeiras já vinha fazendo nos últimos anos. E nós demos continuidade a esse processo, encontrando caminhos novos, né, para que a gente pudesse estar disputando todas as competições. E acredito muito que a gente tenha conseguido. Não foi à toa que o Palmeiras hoje tem o número de títulos que tem, não só nesses últimos anos, né, mas todo esse processo que já se iniciou há um tempo antes da minha própria chegada no clube. E nós temos que ficar muito atento para não precipitar, para não tomar decisões que joguem por baixo ou joguem abaixo tudo aquilo que a gente vem construindo até agora. O Palmeiras é um clube muito sólido, um clube muito responsável, um clube extremamente estruturado, com excepcionais profissionais, com excepcionais atletas que agora, há pouco tempo, venceram e a gente tem consciência que continuam vencendo. Nós precisamos ter agora, nesse momento, a competência suficiente, né, para encontrar aonde é que nós estamos errando nesse momento. Sabemos que precisamos encontrar novas peças, temos buscado, nós nunca escondemos isso. Principalmente, eu posso citar aqui um número 5, um volante, mas como nós temos tido dificuldades para tal, nós temos ainda, como é que eu posso te dizer, a tranquilidade, né, a inteligência suficiente para não cometer erros que possam nos prejudicar em tudo aquilo que a gente vem desenvolvendo nesses últimos anos. Anderson, boa noite. Qual é a avaliação de vocês dessa lei do silêncio que foi feita pelo Palmeiras desde a semana passada no jogo contra o São Paulo? De uma certa forma, ela teve um efeito contrário do que vocês esperavam? Ela trouxe mais pressão para o time do Palmeiras numa semana tão decisiva do que o que foi até passado para a imprensa de que seria para blindar o técnico Abel Ferreira, a comissão técnica portuguesa e os jogadores? Obrigado. Absolutamente. Não foi por isso que nós não vencemos. Nós tomamos uma decisão porque eles entendemos que naquele momento era a melhor forma de nós blindarmos a nossa equipe. E como disse para vocês agora há pouco, né, nós continuaríamos com essa posição. Nós estamos aqui agora, nesse momento, única e exclusivamente por respeito, né, em razão de nós não termos conseguido o nosso resultado. Anderson, exatamente sobre isso, você disse que é para melhorar o futebol, Vinícius da ESPN. Eu, sinceramente, não vejo como melhorar o futebol fazendo greve de silêncio. Pelo contrário, é uma desinformação que o seu torcedor, os seus jogadores não falam, o seu técnico não fala. Então, pensando nisso, que vocês estão desinformando o seu torcedor, você acha que esse blindar também é um protesto com o CBF, com comissão de arbitragem? O que isso beneficia o Palmeiras com a lei de silêncio? Vinícius, você pode perceber que o Palmeiras, apesar nessas últimas semanas ter tomado uma decisão,
ele não deixa de comunicar ao seu torcedor, ele tem um serviço de comunicação hoje muito atuante e que vem sempre dando as satisfações necessárias ao seu torcedor. Então, a nosso posicionamento sempre, e principalmente quando o nosso treinador aqui senta, é sempre pela busca do melhor futebol, daquilo que todos nós aqui nos propusemos a fazer, da melhor forma possível, da forma mais transparente possível, da forma mais isonômica possível, para que a gente tenha sempre o nosso produto extremamente valorizado. Essa é a nossa paixão, esse é o nosso desejo. E quando nós deixamos por algum momento, ou tomamos uma decisão por não falar, nós não deixamos de comunicar. Nós continuamos a trabalhar sempre em prol do melhor futebol. Ô Anderson, com essa lei do silêncio do Palmeiras... Ô Anderson, com essa lei do silêncio do Palmeiras, é claro que a gente não consegue ouvir as explicações do treinador, mas você tem mantido contato com ele no dia a dia da academia de futebol, no dia a dia do Palmeiras. O Abel Ferreira te pediu reforços para esse segundo semestre, para as competições que o Palmeiras ainda vai disputar? Sim. Sim, Abel é um treinador extremamente exigente, é um treinador extremamente competitivo, ele nos cobra o tempo inteiro, mas, ao mesmo tempo, ele tem consciência de tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, né? Eu poderia dizer aqui, eu já disse na pergunta anterior, né, que nós buscamos, sim, algumas alternativas, mas nós não vamos buscar de qualquer maneira, porque nós temos que dar uma satisfação. Se nós encontrarmos, né, as situações que nós entendemos que sejam ideais, nós assim vamos fazer. Nós temos muita consciência, como eu disse no início, daquilo que nós estamos fazendo. Então, não é à toa que o Palmeiras chega e está na situação que ele está hoje, sempre brigando por todas as competições em que ele participa. E não só brigando, eu acredito muito que nos últimos anos, né, o Palmeiras tem vencido muitas destas competições. Anderson, boa noite. Perdão. Aqui, só, direito. Ainda em cima dessas questões de possíveis reforços para o Palmeiras, né? Desde janeiro o clube perdeu o Danilo e aí batendo ainda nessa tecla do tal do camisa 5, porque até no dia 31 de maio o Abel Ferreira, aqui em entrevista coletiva, falou da incapacidade que o Palmeiras teve de achar este jogador. Então, dentro desse planejamento do clube, vocês acreditam que também está atrasado, já que desde janeiro vocês perderam uma peça importante e o próprio treinador, há quase 2 meses, já falou sobre essa incapacidade de ter achado esse nome? Se você lembrar bem, o Abel tem cobrado isso, não desde essa temporada, desde a temporada passada, não só do número 5, como eu disse para vocês, né, o Palmeiras tem um planejamento, ele sabe o que ele precisa buscar, né, mas tem momentos que a gente precisa ter a tranquilidade para não precipitar, né? Eu posso citar o exemplo, nós tínhamos uma necessidade de buscar um extremo, tivemos a paciência suficiente e acabamos por trazer o Arthur, que acabou por encaixar muito bem na equipe, né? Nós não nos escondemos, apenas nós temos muita tranquilidade, muita consciência, né, para poder fazer os movimentos que sejam ideais para o clube, né? Sem a precipitação, às vezes, te leva a tomar decisões que acabam por fazer com que a sua instituição pague por muito tempo. Então, a gente procura ter esse equilíbrio, né, para sempre poder tomar a melhor decisão. Anderson, boa noite. Miguel Salek, Rede Nacional de Notícias. Falar um pouquinho dentro de campo, já que você é a voz presente aqui. Como lidar com essa crise técnica, essa dificuldade que o Palmeiras está em queda quando os principais rivais estão no momento de ascensão? Como que isso vai ser trabalhado para melhorar, para o time voltar a competir num nível igual ou até melhor que seus rivais? Obrigado. Acho que você falou a palavra-chave. Precisamos trabalhar mais e mais, como nós fazemos até todos os dias, mas encontrar o porquê, a razão, principalmente depois do período data FIFA, né, que acabamos perdendo um pouco, ou deixamos de trilhar naquele caminho que nós vimos nas últimas temporadas. Mas